Uma boa tarde, paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui no monte para meditar algo a mais da parte do Senhor, que é Gênesis 31. Ontem à tarde foi feito 2 vídeos sobre Jacó, na passagem de Gênesis 31, e sobre Gideão, em Juízes capítulo 7. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Alguns podem perguntar. O que tem a ver entre os dois homens é que Jacó, uma sucessão, né, das promessas, ou seja, um homem usado por Deus, um homem agindo segundo a vontade do Senhor, obedecendo a Deus. Temos também Gideão, que da mesma forma agiu obedecendo e andando como o Senhor queria, obedecendo a sua voz. Vale lembrar, a título de meditação para que saibamos que Deus é o Senhor de tudo. Não é à toa que quando ele diz a Moisés para tirar os seus sapatos, quando ele olha e vê uma sarça ardente e fica curioso e tenta chegar mais perto, ele diz: tira os sapatos dos seus pés. O que Deus quer dizer para nós? Que quem manda é Ele. E nós temos que fazer o quê? Obedecer, né? Que nós temos que, a forma que temos que agir é dizendo: Senhor, eu sei que tudo sabe e tudo vês. Então ele pede para que Moisés tire o seu calçado e nos ensina, né, que quando estamos na presença do Senhor, aonde estamos, temos que ter em mente que quem manda é Ele. Na tua casa, aonde você estiver, na igreja, quem manda, quem governa é Ele, né? Não vamos estar na presença do Senhor assim como ele fosse qualquer pessoa. Ele é Deus. Interessante isso, né? Então, quando o Gideão obedece a Deus, Deus agiu de tal maneira que deu a vitória por 300 pessoas. Ou seja, a glória foi sempre de Deus, né? Ele vai ser compilado, esse vídeo curto, com a passagem de Gênesis 31, que foi feito hoje, mas eu estou repetindo hoje a passagem de Gênesis 31, para que possamos entender que Labão, né, ele descobre, né, Labão descobre que Jacó sai, né, aqui pelo capítulo 31, entre versículos, vamos ver aqui no 22, que Labão prossegue atrás de Jacó, né, prossegue com raiva, com ódio, porque os pastores e os homens diziam que Jacó enriqueceu-se nas costas de Labão. Vejam que Labão prossegue, mas também atrás dos seus ídolos, ou seja, naquele tempo, né, era comum eles terem ídolos, ou seja, imagens pequenas ou da imagem do dono, imagens pequenas simbolizando como fosse uma escritura nos dias de hoje. Então, quando Raquel furta, né, o texto vai nos dizer mais à frente que Raquel furta esses ídolos e leva com ela, como fosse uma garantia para que amanhã ou depois ela pudesse requerer, né, dos bens de seu pai, né? Ou seja, ela errou. Fato é que mais à frente, vamos ver aqui, se formos ler o texto, ele procura diligentemente, ou seja, ele vai em todas as tendas, porque Jacó diz: aquele que achar, né, seja punido. E Jacó, sem saber que era sua esposa que tinha furtado os ídolos, quando ele chega na tenda onde, né, ela estava, né, ou seja, quando ele começa a mexer tudo, ela diz: não se acenda a ira, meu pai, porque eu não posso levantar, por causa do costume, ou seja, das mulheres da época. Labão, então, não vai onde ela se encontra, onde exatamente estavam os ídolos. Ela sentou em cima e os escondeu. Vejam que ali, se fossem ídolos, entre aspas, não sendo como documentos, mas fossem ídolos de adoração, ela sentou em cima do seu Deus, um exemplo, né? Então vejam que o próprio texto está nos alertando e nos dizendo que provavelmente seriam como documentos ou escrituras, nesse caso. Embora Labão, seu pai, era sim um homem que não era bem, né, servo e fiel a Deus, né? Todos sabemos a história.
Mas os costumes das mulheres aqui, ela usa como um eufemismo, né? Para nos dizer nos dias de hoje que como as mulheres em seus dias, né, em todos os meses, elas têm essas regras, por assim dizer. E ela estava também. Então é um eufemismo para não ser bem claro ali sobre o costume das mulheres, ou seja, de tempo, de meses em meses, acontecia. Pois bem, mas quando, se nós formos ler aqui, quando ele diz no 32, né, com quem acharam seus deuses, esse não viva, ele jamais imaginaria, né, que estaria com sua esposa. No 35, ela diz que não era para se acender a sua ira, né, a ira do seu pai, para ela não se levantar. Mas vejam que no 36, vamos comentar sobre esse versículo para concluir esse vídeo, que vai ser também compilado com os dois que foi feito ontem à tarde, que são curtos. Se acende a ira de Jacó. É interessante notarmos que em todas as vezes, quando Jacó foi enganado, sendo dado não a mulher que amava, mas a mulher que ele não amava, mas que gerava filhos, ele não se irou-se, né? Ele foi tirar uma satisfação, porque se ele tivesse irado, com certeza ele não aceitaria, né? Brigaria, com certeza, chutaria tudo para o alto, dizia, não, eu quero por quem eu trabalhei, diferente do costume de vocês, eu quero. Mas não, ele trabalha mais 7 anos. Vejam que não houve iras, por assim dizer, de contendas para que nada fosse resolvido. Perceberam? Então Jacó trabalhou mais 7 anos. Quando é enganado por 10 vezes, né, vejam que Labão procurou todas as vezes provocar a ira de Jacó, mas queria segurá-lo, porque a perseverança, ou seja, tudo que fruía do Deus que Jacó serve era bom, e Labão percebia isso. Então ele tenta segurar Jacó dessa forma. Mas é interessante notarmos que no 36 do capítulo 31, então Jacó irou-se e contendeu com Labão e respondeu Jacó. Interessante. Então Jacó se irou-se. Vejam que houve um momento em que o copo, por assim dizer, usando de uma metáfora, transbordou. Perceberam? Houve momentos em que Jacó, quem sabe, pôde pensar, mas poxa, como assim? Mas aqui o texto nos diz que ele irou-se, explodiu a sua ira. Vejam que pode haver momentos em que você está quase, né, a explodir, porque o inimigo tem usado pessoas, o inimigo tem usado de subterfúgios, ou seja, maneiras de tirar a paz. Mas Jacó ficou firme, mas aqui e contendeu com Labão e respondeu Jacó e disse Labão, qual é a minha transgressão? Perguntando, né? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. E esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, eu não comia os carneiros do teu rebanho. Não trouxe o despedaçado, eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite da mão que eu requeria. Ou seja, muitas vezes eram roubados, ou quem sabe até mortos os animais, mas Jacó ainda arcava com os danos. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se aos meus olhos, ou seja, o cuidado que ele tinha com as ovelhas. Eu tenho estado agora 20 anos na tua casa. Olha o detalhe, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Vale lembrar que soltamos um pouquinho a mais. Deus falou com Labão para que ele tomasse cuidado, né, ao agir com Jacó. Perceberam então que muitas vezes os nossos inimigos, irmãos, eles se levantam contra nós.
E há vezes que Deus tenta conversar com eles. Por que não? Né? Que queira ou não, os irmãos podem pensar até assim comigo, queira ou não. A pessoa que não quer saber de Deus, a pessoa que se nega, né, a fazer a vontade de Deus, ela tem um certo temor. E Deus tenta muitas vezes conversar com ela, alertando, né, contra os servos de Deus. Tenta avisá-las. Isso é comum, eu já conversei com muitas pessoas que têm uma certa reserva, porque eles conhecem o Deus que nós servimos. Né? Eles têm um certo cuidado, por assim dizer. Mas são fiéis em sua crença, não conseguem se desviar, ou seja, parar com aquilo. Eles querem prosseguir, porque aprenderam com seus pais, foram ensinados dessa forma, né? E então eles não querem mudar, mas eles têm um temor e sabem o Deus que nós servimos. Há pessoas que não, há pessoas que são arrogantes, pessoas que são escarnecedores. A esses tem que tomar cuidado, porque o escarnecedor, ele não quer te ouvir, né? O escarnecedor quer simplesmente, muitas vezes, criticar tudo que você faz, e quando ele te ouve, é para depois dar a palavra dele contra o que ele te ouviu, ou seja, para dar a opinião toda errada dele em cima do que você pregou, para despregar o que você pregou, ou falou, ou fez. Então veja que Labão, né, tentou de todas as formas provocar a Jacó, mas Deus foi com ele. Deus é contigo. Você está passando por algo parecido? Né? É isso que Deus quer dizer nesta manhã, para dizer para você que está me ouvindo. Tenha certeza que Deus está vendo tudo. Deus está agindo. Deus irá fazer com que essa pessoa tome o cuidado, ou seja, em agir. Porque o temor tem que vir de quem quer que seja. Porque Deus abate os soberbos, né? Mas os humildes ele levanta, ou seja, humildade para ouvir a voz de Deus, seja não cristão ou cristão. Se você que está me ouvindo tem ouvido a voz de Deus, né, mas não tem obedecido, tome esse cuidado. Percebam que Jacó, infelizmente, eu digo infelizmente porque aqui ele se acendeu a sua ira, mas ele explodiu jogando para fora, por assim dizer. Então quando acontecer com você, fale a verdade, né? Que a sua ira seja controlada. A Bíblia nos diz: não põe a sua ira sobre o sol, ou seja, ela vai fermentar, mas tome cuidado, porque quando ela explode, né, quem sabe na tua ira você irá falar coisas que vai se arrepender depois. Então tome esse cuidado para falar com temperança, por assim dizer, entre aspas, aquilo que realmente aconteceu, porque o ouvinte, a pessoa que te ofendeu, ele vai saber que é verdade, mesmo que às vezes eles tenham um certo sarcasmo, né? Mas ele sabe o que ele fez, né? Por mais que seja em oculto a outras pessoas, mas ele sabe o que ele te fez. E haverá um momento, né? Haverá um momento que Deus irá agir ao teu favor, né? Então, essa palavra Deus colocou nessa tarde para mim e para você: temperança, obediência, visão, né? Vejam que Jacó obedeceu a Deus com muitos erros, mas obedeceu. Gedeão também obedeceu, com alguns erros. Por que duvidar de Deus, né, das promessas de Deus? E ele duvidou no início, mas conhece, né, um véu de lã úmido, depois um véu de lã seco. E assim foi por diante. Vejo que haverá momentos em que eu e você estaremos correndo esse risco de pensar: será que é assim ou não, Deus? Né? Haverá momentos, mas a Bíblia, como eu sempre digo, ela relata as falhas dos homens e mulheres de Deus para nos alertar e nos ensinar que se houver momentos como esse em nossas vidas, esses homens venceram, a história deles está escrita aqui, né? Os heróis da fé, de acordo com Hebreus 11, quando fala os heróis da fé, e venceram. Então nós estaremos vencendo em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, o teu trabalho, aonde você estiver nesse momento.
Enxuga essas lágrimas, irmão. Enxuga essas lágrimas, irmã. Enxuga essas lágrimas, você jovem, que quem sabe está achando que não tem mais jeito. Tem jeito. É exatamente por você que Jesus padeceu em uma cruz do Calvário. Por você que precisa de restauração. Por você que precisa de cura. Por você que precisa do extraordinário em tua vida. E é Jesus. A solução é Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui, neste local, para te adorar, te exaltar e engrandecer no teu santo nome. Sabemos que tudo é possível que crê. Nós sabemos que o Senhor tem agido e falado no meio do teu povo. Nós queremos por fé que o Senhor está alcançando vidas através da tua palavra, do teu evangelho, nos meios de comunicações que existem vários hoje. E eu creio que essa pessoa que está me assistindo, ó Deus, eu creio, Senhor, que ela está se identificando, quem sabe, com algumas coisas que foram faladas aqui. E o Senhor está nos usando como ferramenta em tuas mãos. Assim como poderá usar ela também para transmitir a outras pessoas que precisam de ouvir esse evangelho. Continua falando, Senhor, todas as vezes para que sejam somadas as suas palavras com todos os homens e mulheres, pregadores e profetas do Senhor que estão espalhados pelo mundo, que possamos somar no teu evangelho puro e genuíno, que transforma, que restaura, que cura, porque é a tua palavra, o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, que nos convence, Senhor. Eu creio dessa forma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.